Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e paz aí ao seu coração, graças a Deus. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é domingo, dia 2 de abril, pois é. Quarto mês do ano, gente, batendo na porta. Parece que não, né? Mas daqui a pouco vai ter muita gente aí. Esse povo da desculpa esfarrapada, né? O ano tá acabando. Não deu tempo de fazer absolutamente nada. Todo ano é a mesma coisa, né? E as pessoas ficam esperando a hora certa e empurrando com a barriga decisões importantes. Cuidado, hein? Cuidado. Já já chega dezembro. E aí começa a mesma conversa. Mas enfim, meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante: servir. Mas não servir de qualquer maneira, mas servir da maneira certa. Mas quem fala sobre servir da maneira certa? Ninguém menos do que Jesus. Vejam todos vocês que numa das passagens mais célebres do Evangelho, Jesus, observando os discípulos, questionando quem seria, o sucessor dele, no momento em que ele não estivesse presente, surpreende a todos eles, pegando uma bacia com água e uma toalha e começando a lavar os pés de cada um, fazendo com que cada um daqueles que o seguiram, veja bem, não eram quaisquer pessoas, né? Não era qualquer um, eram pessoas que estavam ao lado de Jesus, convivendo com Jesus, ouvindo Jesus, mas ainda com ego do tamanho do mundo, não é verdade? Querendo aparecer muito mais do que as obras do Cristo. E aí então naquele momento muito simbólico, né, Jesus sem falar nada, como sempre deu exemplo, e começou a lavar os pés de cada um, deixando claro que o Filho do Homem não tinha vindo para ser servido, mas para servir, mostrando que os últimos serão os primeiros, que nós devemos servir com humildade, com carinho, sem escolher necessariamente como fazê-lo, sem fazer exigências, mas servir com o coração. Bem, séculos depois, Chico Xavier, nosso querido Chico, esse legítimo discípulo do Evangelho e com certeza profundo seguidor do Cristo, em inúmeras oportunidades era encontrado de uma maneira muito simples, muito humilde, né? Com toda a capacidade mediúnica que ele tinha, sua capacidade de amar, servindo, sem fazer distinção a quem quer que fosse, aceitando vários tipos de tarefa, além da mediunidade santificada que ele possuía, consolando lágrimas, fazendo suas visitas, muitas vezes, gente, guardando em silêncio críticas sem o menor fundamento, mas ainda assim servindo, lembrando Jesus. Servir não é fácil. Porque às vezes, a gente fala assim, eu vou servir, vou participar de um trabalho social, vou participar de um trabalho voluntário. E muitas vezes o que as pessoas querem, na verdade, é uma fuga. O sujeito ele quer uma solução rápida para os seus problemas. Não, eu ouvi falar que servir faz bem para o coração, vai melhorar minha depressão. Eu ouvi falar, que servir faz bem, inclusive, para a minha saúde. Ou então minha colega, meu amigo vão servir. Ajuda lá na igreja, na quermesse do bairro, ajuda na tarefa social lá da ONG, ajuda na tarefa lá da casa espírita, ajuda em algum lugar, ou é um voluntário da prefeitura, eu vou servir. Mas aí começam os problemas. Quando a gente serve, meus amigos, o nosso ego, ou através do nosso ego, e não serve no sentido humilde como Jesus ensinou, a gente começa a querer ditar ordens, ditar regras, a gente quer que o trabalho se adapte a nós. Nós vamos começando, sem se dar conta, a mostrar quem realmente nós somos. Aí qualquer crítica que nos façam para melhorar, a gente já se sente ofendido, o milindre já acontece. Claro, quem está servindo é o meu ego, né? Então imagina se eu posso ser questionado. Jamais. E aí na primeira oportunidade eu me afasto do trabalho e coloco a culpa em alguém. Que é isso que tem acontecido desde que o mundo é mundo, né? Pessoas que não fazem aquilo que suas almas precisam porque se sentem incomodadas. Mas aí é que está o detalhe. Meus amigos, crescer espiritualmente não é fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Os mestres espirituais que vieram após ele nunca falaram que ia ser fácil. Crescer espiritualmente é difícil sim, porque a gente tem que abrir mão do homem velho, não é? A gente tem que abrir mão de uma velha forma de fazer as coisas, de pensar as coisas. E no momento que a gente vai servir, muitas vezes, você não vai receber obrigado quando você esperaria. Você não vai receber o apoio de pessoas que você gostaria de receber. Muitas vezes, as pessoas que vão te apoiar são exatamente aquelas que você menos imagina. E aí vem as frustrações, as tristezas que fazem com que muitos trabalhadores com potencial grande de servir a Deus simplesmente fiquem escondidos debaixo da dor do seu próprio ego, deixando a vida passar. Aí o que acontece?
passa uma existência toda, desencarna, chega no mundo espiritual e aí começa as queixas. Os amigos espirituais vão mostrar: olha, meu filho, minha filha, você teve um monte de oportunidades de poder transformar a sua vida para melhor, mas você só queria que as coisas fossem do seu jeito. Olha, quem gosta de literatura, lembrem do livro Nosso Lar, quando André Luiz vai conversar com Clarencio. E junto com André Luiz havia uma senhora que queria pedir permissão para retornar à terra para ajudar as duas filhas. E aí o ministro Clarencio, com todo o tato, mas com firmeza, como sempre são os amigos do espírito com mais sabedoria, tem tato, mas são firmes. Deixa claro para ela: ora, ela queria servir, mas ao mesmo tempo ajudar, ela não tinha condições de ajudar. Como que ela ia ajudar se ela não tinha conseguido ajudar ela própria? Ela ia perturbar a vida dos filhos aqui na Terra. E aí ele ainda coloca para ela que ela precisava de mérito para muitas coisas. E ela estava 10 anos em Nosso Lar, mas ainda assim quase 10 anos em Nosso Lar, e não tinha trabalhado nada. E aí ela começa as desculpas: ah, mas eu queria ter servido aqui, mas isso não foi bom para mim. Ah, mas eu queria ter ido em tal lugar, mas acontecia assim. Sempre com uma desculpa. Então, quando nós lembramos Jesus, nós estamos lembrando a essência, a fonte. Não há duplas interpretações. Quando Jesus pega aquela toalha, pega aquela bacia d'água e vai lavar aqueles pés. Quem quer servir de verdade, serve para Deus. Os amigos espirituais sempre conversam conosco, e sempre dizem exatamente isso: nós trabalhamos para Deus, não para os homens. Nós temos que trabalhar para o bem-estar da nossa consciência. E quem faz isso, meus amigos, fica extremamente feliz de varrer qualquer coisa, de lavar um prato, de servir conversando com pessoas. Não importa como, não importa a forma, importa que você faça de coração, não para o seu ego. Importa que a gente faça com prazer de ser útil, da maneira como for possível, sem exigir nada em troca, mas sim aprendendo a doar-se. Não é à toa que os servidores do Evangelho se sentem tão bem, apesar de todos os problemas que possuem, como qualquer outra pessoa comum. Servir o Evangelho não traz, gente, privilégios a ninguém. O servidor do Evangelho tem problema do mesmo jeito, tem dificuldade financeira, tem problemas de saúde, tem dificuldades de relacionamento, como qualquer outra pessoa. A diferença é que o servidor do Evangelho verdadeiro, esses que seguem Jesus, se alimentam dessa energia maravilhosa de servir pelo amor de servir, sem nada exigir. Então as suas provas, que são as mesmas dos outros, lhe parecem muito mais leves. Mas não porque as provas sejam mais leves, mas sim porque eles, os corações dessas pessoas, estão muito mais preparados para lidar com tudo isso. Tá bom? Então que Jesus te inspire muito nesse domingo, que você aproveite o bem com sua família, com as pessoas que você ama e reflita se não está na hora de começar a servir mais com o coração e menos com o ego. Talvez aí esteja a resposta do porquê de muitas coisas na sua vida ainda não estarem saindo da maneira como você deseja. Quem sabe, hein? Quem sabe? A gente tem que pensar nisso, meus amigos, todos os dias, tá bom? Deixa eu só fazer uma retificação rapidinho aqui, antes de terminar. Na pílula noturna de ontem, como a gente gravou e já estava muito tarde, eu tinha acabado de fazer uma palestra contando sobre o trabalho da APAC, que foi feito em Conselheiro Lafayette. Eu mencionava, depois eu mesmo escutei o que eu gravei. E eu vi que pode dar margem a dupla interpretação e jamais eu quero que isso ocorra. Quando eu mencionava de um trabalho lindo que é feito na APAC há 4 anos, parece que é eu que faço esse trabalho, a equipe aqui, absolutamente, esse trabalho é feito pela equipe do GEA, que é uma instituição espírita, e por outras instituições religiosas da região de Conselheiro Lafayette, que de uma maneira brilhante e generosa tem se doado esses companheiros e ajudando sim a sociedade a receber pessoas ressocializadas com muito mais lucidez interior. Então, para não haver nenhuma margem para dúvidas, eu já aproveito aqui horas depois e retifico, para que fique claro o mérito desses nossos companheiros, tá bem? Então, luz e paz para você, um excelente domingo e você sabe, Até breve, até muito breve, com mais humildade no nosso coração e com certeza mais amor aí nas nossas mãos.